Olá pessoal, no vídeo de hoje o tema é: não ser autêntico pode custar a sua saúde e também a sua vida, né? Eu vou utilizar um material do médico canadense chamado Gabor Maté. Ele é nascido na Hungria, tá? E ele dá palestras no mundo todo. O interesse principal dele é no desenvolvimento da infância e traumas também da infância, em seus potenciais impactos ao longo da vida na saúde física e mental, incluindo principalmente doenças autoimunes, câncer, vícios e outras também. Nesse vídeo ele conta a história de uma amiga dele chamada Shannon Duke. Hoje ela está com 48 anos. E quando ela tinha 37 anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama estágio 4. E estágio 4 de câncer significa que já atingiu os ossos, né? Naquela época ela tinha 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 1 ano, né? Ela era casada com um homem de negócios, bem sucedido, e ela também era uma alta executiva na Microsoft em Calgary. Então ela recebeu o diagnóstico, né? Ela tinha, isso deixou, claro, muito assustada, mas mais assustada ainda porque ela tinha, a gente pode dizer, uma vida perfeita, um casamento perfeito, uma casa maravilhosa, ela era saudável fisicamente, comia bem, se exercitava. E aí ela é diagnosticada com câncer estágio 4, né? O que aconteceu com a Shannon é que ela fez aconteceu uma transformação na vida dela, né? Quando ela recebeu o diagnóstico, ela viajou para Nova York e ela recebeu o melhor tratamento médico, né? E eles deram a ela 1 ano de vida, tá? Porque esse era o prognóstico, né? Estágio 4 de câncer, apesar do melhor tratamento médico, daqui a 1 ano ela estaria morta. Ela fez a mastectomia, a químio, e as chances de sobrevivência eram de 5%. Há 1 ano atrás, em fevereiro, Shannon viajou para Napa Valley, na Califórnia, com alguns amigos, e eles celebraram o seu 10º ano de sobrevivência. E ela estava completando 48 anos. 47 anos, desculpa. A transformação que ela experienciou foi que quando ela foi diagnosticada, ela começou a prestar atenção e ela percebeu que a vida dela não estava sendo a vida dela. Porque, primeiro, ela tinha sido abusada sexualmente na infância, quando ela era criança. E a resposta dela ao abuso foi, assim como a maioria das crianças, a maioria das pessoas que sofrem abuso tem esse tipo de reação, a reação dela foi: isso não é culpa do adulto, né? Não é culpa do adulto que fez, que abusou de mim. Isso é culpa minha. Se essa coisa horrível aconteceu comigo, é porque eu devo ser uma pessoa má. E se eu sou uma pessoa má, eu tenho que ser muito boa para compensar toda essa maldade que fez com que essa pessoa cometesse esse ato comigo. Esse pode parecer um pensamento muito estranho, muito distante, mas é o que acontece em grande parte, em grande maioria, na grande maioria dos casos de abuso, tá? A vítima se cala e ela automaticamente entra nessa linha de pensamento, tá? Até como uma forma de proteção. Então ela pensou, eu tenho que ser muito boa para compensar, né? Porque ela se sentiu uma pessoa má, então ela pensou assim: eu vou ser uma boa filha, eu não vou falar sobre isso com ninguém, eu não vou atrapalhar ninguém, né, com essa história que aconteceu comigo. Eu vou ficar calada, eu vou ser uma boa estudante, uma boa funcionária na empresa, eu vou ser uma boa esposa que não fala e não confronta o vício do marido também.
Então ela era a pessoa perfeita, né? Uma boa mãe também. Por quê? Porque eu não posso incomodar os outros, era o que ela pensava. Aí o que acontece? Quando ela foi diagnosticada, ela ficou extremamente revoltada, né? Aí ela tomou uma decisão, e essa decisão que foi transformadora na vida dela. Ela falou assim, pro inferno com toda essa perfeição e toda essa bondade. O que ela fez? Ela tomou coragem, uma coragem enorme, e ela confrontou a sua família sobre o abuso que ela sofreu. Ela começou a confrontar o seu marido, porque ele tinha um vício, né? E ela começou a viver uma vida autêntica, tá? Ela deixou o trabalho que ela tinha, porque ela disse que aquele trabalho não era dela, não, né? Não era. Esse trabalho, o trabalho não estava expressando quem ela era, então ela deixou o trabalho também. Hoje, 11 anos depois, o câncer ainda está nos seus ossos. Ela tem 2 focos ainda do câncer, mas está completamente inativo, tá? E ela sabe que se ela quiser continuar viva, ela precisa continuar sendo autêntica, né? O Gabor diz que ele acredita, assim como eu também acredito, que muitos desses problemas são reversíveis, tá? Ele diz que ele não está prometendo uma cura para ninguém, mas ele diz que a Shannon, que é amiga dele, passou por uma grande jornada de autoconhecimento, né? E o caso dela é um exemplo, né? Ela se comprometeu com uma nova jornada que ela pratica todos os dias, tá? Então ela pratica os seus meios de se conectar com a espiritualidade, que ela ignorou a vida inteira. Ela presta atenção em si mesma. Ela continua colocando para fora todas as coisas que não servem mais, tá? Fazendo a limpeza de tudo aquilo que ela acumulou dentro de si, né? Tudo que ela deixou guardado para vestir uma imagem para o mundo que não era ela, né? Tentando fazer a pose de boazinha, porque no fundo ela se achava uma pessoa muito má, né? Então ela formou uma imagem, engoliu uma série de lixo, né? E foi se calando sobre isso para ter uma imagem de pessoa boa, né? E hoje ele diz, ela é a imagem de saúde, tá? O Gabor diz que ela dá palestras com ele, né? Junto com ele às vezes nos workshops, e se você procurar no YouTube tem, eu achei, né, um depoimento dela e algumas palestras que ela deu também. Hoje a vida dela é em função disso, tá? Ela percorre também o mundo, dá palestras falando da experiência dela. E ele fala que há formas de atingir isso, né? E que é um compromisso consigo mesmo. E é claro que vai ameaçar muitos relacionamentos que a pessoa já mantém, né? Ela mantinha, que já estavam estabelecidos, né? É uma ameaça, claro, você vai colocar um monte de verdade para fora, né? Então, cabe a cada um de nós decidir como encarar esses chamados, né? Que a vida nos propõe. A Shannon, ela teve uma atitude extremamente corajosa, né? E ela não colocou isso antes para fora, a verdade dela, né? Porque é muito compreensível isso, porque as pessoas fazem isso por vergonha, né? E agora, para deixar o questionamento, eu vou utilizar o livro alguns apontamentos do Boris Cyrulnik, né? Que ele é um médico, neurologista e psiquiatra francês, do livro Dizer é Morrer a Vergonha, onde ele fala que o envergonhado, né, a pessoa que está com vergonha de alguma coisa, guarda um segredo, ele não fala, né? Primeiro, para não constranger as pessoas que ele ama, tá? Você não quer incomodar, você não quer atrapalhar, você tem medo, né? Segundo, para não ser desprezado, quando a gente se abre de uma coisa tão íntima,
com alguém, a gente se coloca vulnerável perante o outro, né? Então, a gente tem muito medo de como o outro vai receber essa informação e o que ele vai nos dizer, se ele vai nos criticar, se ele vai nos culpar, de que forma ele vai receber isso. Então, para não ser desprezado também é uma das coisas que fazem o envergonhado guardar o segredo, né? E também, em terceiro lugar, para se proteger, preservando a sua imagem. Eu não quero que as pessoas saibam que aconteceu isso comigo, eu não quero ser visto, né? Por isso, eu não quero ser lembrado por uma pessoa que aconteceu isso na minha vida, né? A pessoa, por uma forma de se preservar também, né? E é uma reação até de legítima defesa. Só que o não falar, né, o calar uma coisa tão importante e tão difícil que aconteceu com a pessoa, né, cobra um preço, né? O que acontece? O corpo, isso gera uma tensão no corpo, independente se você sofreu trauma 1 ano atrás ou há 20, 30, 40 anos atrás. O corpo tem essa memória, o corpo não esquece, tá? E ele diz que nada esgota mais um organismo do que a inibição, a exigência de não se mexer, de não dizer, como uma presa que se imobiliza numa postura de alerta. Então a pessoa, quando ela guarda, quando ela cala essa violência, né, ou essa humilhação, algum fato extremamente importante que ocorreu na vida dela e que gerou o trauma, né, isso custa ao corpo uma energia, ao organismo, uma energia que nós não imaginamos, tá? Porque não é porque passou muito tempo que o seu corpo não está ainda fazendo o esforço da inibição, né? Ele continua. E isso vai acarretar no corpo algum dano, não tem como. A gente pode achar que a gente engana, né, os outros ou a nós mesmos. É melhor assim, já passou, faz muito tempo, não, eu já esqueci, não foi tão ruim assim, olha como tá tudo bem. A gente inventa uma série de desculpas para justificar o não dizer, o nosso mutismo, né? Só que esse mutismo, esse silêncio no nosso comportamento, ele é um protetor. A gente, né? Você se protege contra a agressão. Só que ele se transforma num agressor interno, tá? E, quer dizer, nada de fora vai te agredir. Se você contar, nada vai acontecer, mas dentro, né? Isso tá te agredindo. Isso com certeza vai virar um distúrbio, vai virar uma doença, vai virar alguma coisa, porque é uma autoagressão inconsciente, tá? A gente não tem muito esclarecimento sobre isso, né? A gente não se fala muito disso, né? Mas eu acredito, e assim como vários médicos, psicanalistas, psicólogos e outros profissionais também, e outras pessoas também acreditam nisso, né? Então, por legítima defesa, nós fazemos um tipo de adaptação que acaba nos corroendo e pode até nos matar, né? Então, é essa reflexão que eu quero deixar sobre o poder de transformação, de viver uma vida autêntica que pode te trazer uma vida diferente, né, nova, que você não sabe como mas com certeza vai ser sua, né? E isso que é o mais importante. Obrigada e até o próximo vídeo.